Nos últimos dias, nos últimos anos, nós temos observado que a depressão tem sido uma doença que tem atormentado muitas famílias. Pessoas se suicidando, inclusive em Rio Verde, um grande índice de suicídio. E para falar sobre esse assunto, já está aqui conosco o psicólogo Dr. Ronaldo Campos Neto, que é o nosso convidado dessa tarde. Boa tarde, Dr. Ronaldo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na TV Sucesso, na Record, e espero poder colaborar com vocês. Depressão é a tristeza quando não tem fim? Como que o senhor define a depressão? A depressão é um estado de humor na qual ele tem alguns critérios. A tristeza é um dos critérios, existem outros, como a perda do prazer da vida, aumento de perca e ganho de peso, de sono, né? A diminuição da atividade psicomotora, a pessoa passa a ficar mais lenta os movimentos, sentimentos de culpa, né? Sentimentos de inutilidade, ideação suicida. Então, todos esses critérios, são todos 9, desses 9 a pessoa tem que ter 5 critérios no mínimo durante 14 dias, mais prejuízo social ocupacional, deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas. Então isso a gente caracteriza como a depressão em si. Nosso telespectador aqui, a Fátima Oliveira, participando com a gente, ela pergunta, doutor Ronaldo, como identificar se algum familiar tem o início de depressão? Observar como é que ele está no comportamento dele, se esse comportamento dele é um comportamento mais quieto, mais fechado, se ele apresenta ideias de pessimismo, sentimentos de culpa, uma tristeza além do normal, né? Então isso tudo você vai somando, né? Você vai analisando e aí encaminha para o profissional, para o profissional poder atender. Mais um telespectador participando aqui com a gente, o Alexandro Martins, ele pergunta, a depressão, doutor, tem cura? Depressão tem cura. É possível a pessoa ter uma vida tranquila, pacífica, feliz, né? Mas tem que procurar tratamento. Esse tratamento é um tratamento caro? Por que existe tanta depressão nos dias atuais? Geralmente existem vários fatores que levam à depressão. O que a gente mais tem percebido é apego a sentimentos ruins, experiências já vividas, e essas experiências a pessoa não consegue muito bem lidar com elas hoje e acaba ocasionando a depressão ou o humor rebaixado, que é algo afetivo que leva à depressão. Outra telespectadora participando aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação, a Edneia Rodrigues, ela pergunta, tem aumentado muito o número de crianças, jovens, com indício de depressão. É frescura ou de fato existe adolescentes que têm depressão? Adolescente tem depressão, criança tem depressão. Muitas das vezes a depressão na criança ela é mais caracterizada pela irritação, pelo nervosismo, do que necessariamente pela tristeza. Então não é frescura, é uma doença mesmo, uma dificuldade que muitas vezes só a pessoa que sente. Como identificar uma criança para um pai saber quando que realmente a criança está com depressão? Porque é difícil, doutor. Para o senhor como profissional, às vezes pode ser mais fácil, mas para uma pessoa que é leiga no assunto, é difícil identificar. Sim, a pessoa ela tem que prestar se a criança ela está ficando irritada, se a criança ela está querendo se isolar, se está sendo uma criança que está tendo muita agitação, muita briga, se é uma criança que às vezes ela apresenta algumas ideias de que eu não mereço, ou muito apego demais à mãe. Então isso tudo são sinais que levam os pais a chamar a atenção para poder procurar tratamento psicológico. Qual que é o perigo da automedicação? É muito perigoso, porque indivíduos às vezes escutam, porque hoje em dia as pessoas rotulam muito a depressão, banalizou ela de uma certa forma. Então algumas pessoas, porque alguém toma um remédio, essa pessoa vai passar a fazer uso, isso é muito ruim, porque como a depressão ela também atinge a parte fisiológica, existe uma alteração de neurotransmissores no organismo da pessoa. E com a medicação indevida, a pessoa ela passa a ter prejuízos muito significativos. Doutor Ronaldo, inclusive uma pergunta de mais um telespectador, o Marcelo Faria Campos. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Ele pergunta por que aumentou o grande número de suicídios em nossa cidade e na região nos últimos dias. A depressão ela é um dos motivos que leva a pessoa a se suicidar. Existem outros, como o apego ao materialismo, dificuldades em lidar com os problemas familiares, profissionais, financeiros. Existe também uma grande possibilidade de pessoas que têm dificuldade em lidarem com seus passados, sentimentos de culpa, a se suicidarem.
Existem 3 formas de suicídio. Aquele suicídio direto em que a pessoa tenta contra a própria vida, aquele em que a pessoa pede a Deus para Deus o tirar dessa vida, e aquele que a pessoa procura morrer aos poucos através de vícios, através de situações de perigo. A nossa recomendação é que essas pessoas que começam a perceber que a vida já não tem mais graça, que já tem um problema, que procure ajuda em psicólogo, em religião, em médico, para que possa, com essa ação coletiva, a pessoa começar a combater e a saber viver de uma maneira satisfatória. Ronaldo Campos Neto, muito obrigado pela entrevista esclarecedora para todos os nossos telespectadores e sucesso. O senhor possa salvar muitas vidas. Olha, nada de depressão, qualquer tipo de sintoma, procure um profissional. E lembre-se, jamais utilize a automedicação.